Olá, sejam bem-vindos. Que bacana! Começou mais uma jornada Família Forte, né? Que é uma jornada que vem se repetindo aí a cada ano, sempre com bastante participação. A gente quer agradecer a participação de cada um de vocês aqui. Hoje se inicia, nesse momento, a Jornada Família Forte 2022. Serão 3 dias onde a gente vai refletir sobre questões da catequese dos filhos, sobre a vida familiar que está sob ataque, os inimigos que a nossa alma tem. E no final vamos abrir também a única turma do Família Forte 2022. Ideia? Mais um ano, estamos aí firmes e fortes. Graças a Deus, boa noite, sejam todos bem-vindos para a nossa primeira live desta jornada que gera em nós expectativa, e é muito bom também ver a ressonância de vocês, né? A expectativa que vocês demonstram para nós também nas redes sociais, nas mensagens que nos enviam, nas postagens que fazem. É muito bom saber que somos uma grande família desejosa de sermos família segundo a vontade de Deus. Fortalecer uma família é tornar a família de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus espera de nós. É isso que nós queremos ser, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então, nós precisamos ter isso muito claro, né, que a força de uma família, esta família forte, ela só será forte mesmo se tiver à sua frente, no centro de si, o Senhor, não é? Então sejam todos bem-vindos, nos alegramos muito por cada um de vocês que está chegando, você que fez a sua inscrição, né, que está já participando ali dos grupos de WhatsApp para poder receber os links, as notificações das nossas jornadas. Que bom estarmos juntos. E mais novidades também, que vai ser surpresa, calma aí, quem está no grupo será privilegiado. Né? A gente preparou tudo com muito carinho para vocês, com muita dedicação, com muito estudo e com muita qualidade. Vocês veem uma qualidade diferenciada nessa live, não é? Por todo equipamento que estamos usando aqui, tudo preparado para oferecer para você o que tem de melhor, né? Mas o que temos de mais especial para oferecer é sim o conteúdo que vamos passar aqui e os testemunhos que vamos dar ao longo desta jornada. Então, está aberta oficialmente a Jornada Família Forte 2022, Déia. É isso aí. E hoje a nossa live, nossa primeira live, já vai direto ao ponto. Família sob ataque. Todos nós vemos com clareza que os tempos em que vivemos, né, são maus, são contrários à família. Não precisa ser nenhum grande estudioso do tema família para perceber os ataques que a família vem sofrendo. E não de hoje, não é coisa deste ano, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, é toda uma engenharia que vem sendo armada já há décadas e há séculos também poderíamos dizer, né, Tiba? Desde que a gente começou a viver a revolução financeira, é que a família vem já sofrendo um grande ataque. É isso, gente. Então, para a gente ter um pouco de parâmetro, noção da situação que estamos atualmente, é preciso olhar um pouco para o passado. É preciso a gente voltar em algumas origens para a gente entender a situação atual, porque senão a gente corre o risco de achar, porque a gente está vivendo nesse tempo, e que é assim mesmo, né? As coisas funcionam, são assim, sempre foi assim. A modernidade. É a modernidade, eu nasci no mundo a esses moldes e pronto, acabou. Então eu tenho que caminhar desse jeito mesmo. Fazer o quê? Então você está vendo a coisa feia, o trem está espatifado, tudo terceirizado, os afetos sendo terceirizados, inclusive. A gente arrumando desculpa, essa ditadura do relativismo entrando dentro das famílias e da fé cristã. Então a gente está vendo tudo isso acontecer. Né? É difícil a gente olhar para isso e imaginar, não é possível que sempre foi assim, né? Óbvio que nem sempre foi assim, né? Quando a gente olha para o passado, não um passado tão distante, a gente vai perceber que em um determinado momento da história, quando a igreja evangeliza, quando a igreja
cresce, quando a igreja forma toda a civilização europeia, formou-se ali uma sociedade cristã. Muitos falam, né, a Idade Média, mas o correto seria dizer idade cristã, que longe de ser uma idade das trevas, foi uma idade de luz. Quando você vê tudo que foi criado na idade cristã, né, na famigerada Idade Média, nós vemos o reflexo de uma cultura de um povo evangelizado, cristianizado. Com a Igreja Católica surgiu a civilização comportada, justa, né, o reto julgamento e a lei do amor. Então, com a igreja surgiram os hospitais, as santas casas, né? Os leprosários, surgiram as escolas, né? As universidades foram criadas pela igreja. No momento de invasão bárbara, por exemplo, na Europa, a igreja foi a única instituição que permaneceu e salvou toda a herança da cultura cristã pelos seus mosteiros, pelos seus monges copistas. Muitas obras não foram perdidas por causa disso, inclusive a Sagrada Escritura, né, foi salva pela igreja diante das invasões bárbaras. Então, você vê que ao longo da história, a igreja sempre se portou como essa mestra que direcionou o povo de Deus. Então, quando olhamos para as lições do passado, nós aprendemos muito, né? Quando olhamos para a família em outros tempos, que vivia muito bem ordenada, né? Quando a gente olha, por exemplo, essa estrutura familiar da mulher fora de casa, um exemplo, isso é extremamente recente, né? Então, a humanidade, não só a humanidade oriental, ocidental, né? A humanidade, ela viveu uma regra natural das coisas, das funções do homem e da mulher, de forma muito tranquila, né? Então, quando nós vemos um fenômeno das mulheres terceirizando, por exemplo, afeto e a educação dos filhos, terceirizando completamente mesmo, entregando a terceiros, a outras instituições e a outras pessoas, isso, a gente tem que olhar para o passado e pensar, não, nunca foi assim, né? Então, nós vemos crises acontecendo hoje por causa deste conflito com a própria natureza das coisas, a estrutura da realidade. E, gente, não dá, a gente vai entrar nos pormenores, claro, de cada conflito, problema e tal, mas não dá para se revoltar contra a estrutura da realidade. É uma luta vencida, né, sobre aqueles que se revoltam contra ela. Então, não dá para se revoltar contra o que é da natureza da pessoa, da estrutura familiar, da hierarquia das coisas. Por exemplo, quem se revolta contra a lei da gravidade, não vai se dar bem, né? Imagina alguém falando, não, eu agora decido que a gravidade ela é preconceituosa. Por que ela tem que puxar a gente para baixo? Eu não concordo com isso, não. Entendeu? Eu acho isso um grande desatino. Como que a gravidade, agora que todo mundo para baixo? Não, eu acho que nós temos que ser livres para escolher se a gente quer ir para baixo ou para cima. Né? Então, os revoltados contra a lei da gravidade, se eles acreditam mesmo nessa revolta, eles vão se dar muito mal, porque eles vão querer bater de frente com a estrutura da realidade, que é natural. E existem coisas na pessoa humana, na família, na ordem das coisas, que elas se impõem sobre nós, que é um tapa na nossa cara. Então, você não tem que se revoltar comigo, com a igreja, com o que nós vamos mostrar, falar. Você tem que se revoltar com a realidade, entende? Então, gente, tudo que vamos tratar aqui é a respeito disso,
O que Deus pensou para nós. Quando a gente fala assim, o que Deus pensou para nós, talvez alguns possam imaginar que é algo meio assim, é algo externo à nossa realidade, à nossa natureza, né? É um corpo estranho que nós temos que nos moldar a isso. Uhum. Quem pensa assim está equivocado. O que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir o caminho pensado naturalmente por Deus para nós, né? Porque essa estrutura está confusa, está sob ataque, né? E existem movimentos, existem ideologias, existem situações muito concretas e práticas que almejam a desestruturação da família natural. Nem falo família tradicional. Família é, em si, por definição, tradicional. Então, a família natural, ela tem um caminho a ser seguido. É isso que a gente vai tratar aqui nessa live de hoje. Quando você falava aí da questão da gravidade, né, realmente muito claro, é muito óbvio, mas nós estamos em tempos de afirmar o óbvio, né? Então, da mesma forma que eu me revolto com a questão da gravidade, basta que pensemos um pouco. Se você levasse, por exemplo, 50 homens para uma ilha, onde não morasse mais ninguém, né? E daqui a alguns anos você voltasse lá, além dessas 50 pessoas, alguns talvez já tivessem morrido, não sei, mas teria alguém diferente nesse lugar? Daqui 50 anos, daqui 100 anos, teria alguém lá? Alguém lá? Ninguém lá. Né? Ninguém lá, gente. Se eu levasse 20 mulheres para uma ilha, é a natureza das coisas, né? Como que Deus criou, como que Deus pensou para o bom andamento, né, da vida humana. Então, assim, não tem como brigar, não tem como se revoltar, porque realmente é simplesmente a natureza acontecendo. E não tem nada mais realizador, nada que nos traga mais paz, mais satisfação do que vivermos aquilo para o qual fomos criados, aquilo para o qual fomos chamados. Eu vi outro dia uma feminista falando que queria processar a mãe pelo fato da mãe não tê-la abortado. E eu fiquei pensando, meu Deus, que infelicidade dessa pessoa, que vida infeliz, que tragédia. Tragédia, inclusive, intelectual. Né? Intelectual. Você imagina que... Acho que uma lesma pensa que mais amargura, do que... não é? Então, como é que uma pessoa assim deve ser triste, amarga, azeda, né, sem sentido na vida realmente? Por quê? Porque se revolta contra a natureza das coisas. E aí realmente vive uma vida vazia e sem sentido. Mas bem, então vamos para como tudo começou, como tudo foi criado por Deus, né? Quando a gente vai olhar desde o Gênesis, a gente já vê o chamado de Deus ao homem e à mulher para o matrimônio. É muito bonito ver a delicadeza de Deus em dar a Adão uma auxiliar adequada, que é a mulher. E ali faz surgir o matrimônio, faz surgir a família, crescer e multiplicar e dominar a terra, né? Dominar sobre os animais, sobre as plantas, sobre tudo que Deus já havia criado. E esse chamado que o homem recebe lá no paraíso, onde tudo era bom e agradável, né? Onde Deus se fazia visível diante dos olhos dos seus filhos, de Adão e de Eva. Apesar do pecado original, este chamado ele se perpetua, porque é assim que os filhos de Deus vêm a este mundo e é assim que as almas podem nascer e se tornar eternas, né? Então, este é o chamado para todos nós. Mas, de fato, a família vem caminhando, né? Sempre, a sociedade, ela sempre teve seus momentos difíceis, conturbados, né? Pessoas más, isto é fato. Mas ataques contra a família, declarados como nós temos agora, realmente a família nunca viveu.
Não sei se vocês já viram, até mesmo tem um vídeo que circulou bastante aí, de não sei o que é, um rapaz, né, falando, ele estava vestido de mulher, estava falando que não, chega dessa história de dizer que a gente gosta da família, não, a gente quer destruir a família sim. Ele estava numa convenção LGBT lá, e ele falava abertamente, esse vídeo circulou, né, e tem circulado por aqui, ou seja, é uma guerra declarada contra a família. É declarada, já não é teoria da conspiração, não é coisa de cristão que acha que está sempre sendo perseguido, não tem nada disso. A guerra é declarada, né, e tem um porquê da família estar sendo assim, tão atacada. Sim, quando a gente percebe esse ataque, de onde ele vem, as peças começam a se encaixar, né? Então, você tem, antes, no momento de pré-revolução industrial e revolução financeira, né, você tem uma estrutura de família que era muito definida, né? Falando agora de uma estrutura fruto de uma sociedade cristã, né? Depois de muito tempo de evangelização da igreja, de ensino, de muitos santos que surgiram, de muitos ensinamentos da igreja. Nós tínhamos ali uma estrutura da família que tinha algumas características, onde o homem, sendo o provedor, ele era aquele que saía para sustentar a sua casa, para trabalhar. A mulher era aquela que cuidava da estrutura interna da família, da formação, do emocional, do afeto, do andamento do lar. Do andamento do lar, inclusive da economia do lar também. E o homem, como defensor, como protetor, como construtor, mulher como agregadora, como protetora também, no sentido de resguardar os filhos das más inclinações, dos maus exemplos. Isso era muito definido. A família tinha uma ligação com a terra muito forte. Então as famílias se estabeleciam naquela terra, naquele lugar, e iam os filhos casando e construindo ali ao redor, formando comunidade, crescendo, fazendo crescer aquela pequena comunidade, né, familiar, né? Tanto é que os sobrenomes surgem daí. A família Ferreira era a família de ferreiros, que o pai ensinava para o filho, que ensinava para o neto, e assim dava prosseguimento aos trabalhos que a família desenvolvia. Família Oliveira, de onde surgiu o sobrenome Oliveira? Por causa do cultivo de olivas, de pés de azeitona, do cultivo do azeite. Então surgiu família, sobrenome Oliveira. Qual que é? A pessoa que trabalha com Oliveira. Ferreira, Oliveira, e assim vai, né? Tinha uma ligação com a terra muito forte. A família também ela era mais numerosa, porque a realidade dos países era mais agrícola. E 2 mãos na terra é sinal de riqueza. 2 mãos a mais. 2 mãos a mais, né? Outra característica, a fé vigorosa, né? A tradição forte. A presença de pai e de mãe, né, no núcleo familiar, que depois a gente vai ver que foi se perdendo, né? Mas o pai que trabalhava na terra, então os filhos sabiam, o pai estava por ali, né? Quem é de roça, quem veio dessa realidade de roça sabe, o pai vai, faz os trabalhos na lavoura, mas ele volta, ele almoça com a família. E os filhos bem cedo vão acompanhar os pais. Acompanham o pai. A mãe que estava ali cuidando de tudo, né? Preparando o alimento da família, muito daquilo que a família consumia era preparado na própria realidade ali do lar, né? As farinhas, as sementes, aquilo que a família consumia, né? E o demais era trocado e compravam-se algumas coisas.
Então, essa também era uma realidade familiar. Como o Tiba falou, o Deus no centro da família, os momentos de oração da família eram muito claros, né? A família se reunia para rezar o rosário, rezar antes das refeições, a oração à noite. Isso desde muito cedo já era transmitida a fé aos filhos. E até quando o Tiba falava, né, que hoje se terceiriza muito a educação dos filhos, e a gente pode pensar, mas antigamente as crianças iam tão cedo para os monastérios, para os conventos, para serem, né, educadas pelos religiosos, sim, mas tinha uma finalidade, né, que nem Santo Hildegarda foi com 8 anos já ficar sob a tutela de uma religiosa. São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, com 5 anos já foi também, né, para os dominicanos. Então, assim, mas os pais faziam isso tendo em vista a formação cristã dos filhos. Quando os pais se viam, né, numa situação em que eu não vou ser capaz de dar uma formação cristã tão boa quanto a que aquela religiosa, aquele religioso poderá dar ao meu filho, então é melhor que ele esteja sob o olhar e sob a condução daquela pessoa, que sabe mais, que sabe orientá-lo melhor do que eu, né? Sim. E o que aconteceu depois da Revolução Industrial, a Revolução Financeira? Houve uma migração, houve uma mudança, inclusive de mentalidade das famílias que antes estavam no campo. Houve esse êxodo para os grandes centros, né, onde circulava mais dinheiro, onde tinha os empregos. Em busca dessas facilidades, as pessoas foram migrando para os grandes centros e foram se alocando em casas ou apartamentos, edículas minúsculas. E ao contrário do campo, onde no campo 2 braços é sinal de riqueza, nos grandes centros, uma boca a mais é sinal de pobreza, né? Então, depois dessa revolução financeira dos grandes bancos, que surgiam com os empréstimos, e foi criando também, né, na sociedade, dentro das famílias, essa ilusão e o consumismo, e, em consequência, também o endividamento, né? Nós vimos que alguns valores foram se perdendo e a sociedade foi avançando neste sentido. Os grandes centros foram crescendo. Então, se você acompanhar até mesmo um gráfico da Revolução Financeira, quando chega ali, né, no início do século XIX, você vai ver que a renda per capita salta assustadoramente, dispara para cima. Então, mais de 10, 15 vezes mais do que era a renda per capita antes desse período. Então, é uma coisa assim, gigante, uma mudança radical que fez com que muitas famílias cristãs, porque a gente está falando de família católica, tá, gente? Família cristã aqui. Então, muitas famílias cristãs, por que eu falo isso? Para a pessoa não iludir e pensar, não, né, é uma realidade à par da minha. Não, nós estamos aqui no mesmo barco. Nós estamos falando de famílias que queriam amar a Deus, que buscavam a Deus, né? Assim como nós, como a sua, imagino, né? Querendo acertar. Não acredito que alguém venha aqui para essa live, porque não, eu não quero saber de nada disso, eu não acredito em Deus, eu não amo a Deus, eu não quero saber de nada. Então, foi mudando a perspectiva e a finalidade. A Déia falou muito bem. A gente precisa entender qual que é, então, a finalidade dessa estrutura chamada família, abençoada por um sacramento que se chama matrimônio, né? Qual que é a finalidade? A finalidade desta união do homem e da mulher é gerar filhos e educá-los. Descobriu a roda? Por que isso, para alguns, ficou obscuro? Porque as pessoas estão atordoadas com muitas coisas, elas não conseguem perceber o óbvio. Por que a sexualidade é assim? Por que o homem e a mulher se unem numa só carne? Qual que é a finalidade disso? É que tenhamos filhos e o eduquemos conforme a fé, para que aqui nessa terra amem a Deus e alcancem a eternidade junto de Deus,
para sempre ali na glória dele. Esta é a finalidade do matrimônio. E, por consequência, nós vamos nos santificando, porque temos claro a nossa meta, né? Vamos nos santificando, nos aperfeiçoando também para que um dia possamos entrar na glória, uma vez que em vida amamos a Deus e fizemos tudo que precisávamos fazer. Mas essa mentalidade, né, essa consciência da finalidade do matrimônio era muito claro para as famílias antes da Revolução Financeira. Né, tanto que elas viviam esta abertura à vida como algo próprio do matrimônio, algo natural, porque a natureza do homem e da mulher já demonstrava isso. Há uma complementaridade do homem e da mulher na forma de pensar, na forma de agir, mas também em seus corpos, né? Na nossa estrutura física há uma complementaridade. O ato sexual gera filhos. É assim que os filhos são feitos. Então vamos nos casar para termos filhos, constituirmos uma família, levarmos esta família para Deus. Esta finalidade era clara. Mas com a mudança para os centros, né, com a Revolução Industrial, vamos para as indústrias, vamos para as fábricas, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, a finalidade da família começa a ser outra. A família começa a trazer para dentro de casa muitas necessidades que não havia na vida no campo, que era uma vida mais simples, né? Necessidade de um carro, necessidade de um plano de saúde, necessidade disso, necessidade daquilo, necessidades que muitas vezes não vêm suprir nada além de uma busca desenfreada por conforto, prazer e materialismo, né? O materialismo foi entrando nas famílias e aquela visão espiritual, a visão de céu, a visão de eternidade que as famílias tinham, ela foi sendo substituída por uma visão materialista, né, daquilo que realmente eu preciso, eu necessito ter. Uma vez que a família começa a criar para si necessidades e a correr desenfreadamente atrás de riquezas, de bens, realmente filhos a mais se tornam um problema. Porque filhos a mais vão gastar mais. Então, nós temos que reduzir o número de filhos e aí eu já começo a perder a finalidade do matrimônio, então. Então, você percebe que não é uma coisa que veio, foi simplesmente a partir da invenção dos contraceptivos há 70 anos atrás. Não, é uma coisa que vem já de 2 séculos, quase 3 séculos isso até atrás. Entre os pagãos isso era muito claro. Né? Era assim, porque a natureza, a observação da natureza de forma honesta, né, faz com que a gente chegue a essa conclusão. Sim. Que a finalidade das pessoas se unirem é de criar uma família, né? E assim que os filhos são feitos. Né? Então, com a perda da finalidade, isso anestesiou e iludiu muita gente, né? E fez com que as pessoas se perdessem o foco e a clareza da estrutura da realidade, aquilo que a gente falava no início. E a família começa a enfraquecer, porque se antes, né, a família do campo, ela era forte por ter a presença forte de um pai, né, próximo do lar, a mãe no lar, ela era fortalecida pelos seus valores, pela fé transmitida desde cedo aos seus filhos. Com esta mudança de hábitos, né, na mudança da família também para os centros, para as cidades, ela começa a se enfraquecer. Por quê? O pai sai daquele ramo de trabalho familiar, né? Ele deixa de ser um ferreiro, ele deixa de ser um carpinteiro, ele deixa de ser um agricultor e ele vai se transformar num operário que vai cumprir uma carga horária de trabalho. Aí, de repente, já começa a se perceber, opa, mas tem mais uma mão de obra que pode sair de casa e render materialmente para essa família. Vamos mandar a mãe também para dentro das fábricas. Vamos, né, criar lá algo que a mãe também possa fazer e a mãe também se ausenta de casa. Pai e mãe ausentes do lar enfraquece totalmente, porque já não se tem mais o tempo que se tinha com os filhos. Já não se transmite mais os valores que se transmitiam para os filhos, né? Porque se tem uma coisa que é necessária em educação, é algo que se chama tempo.
Para formar um filho, para educar um filho, é necessário ter tempo com esta criança. E dali a pouco, já até mesmo o filho já estava bem cedo saindo de casa também para arrumar um bico em algum lugar para trabalhar. Então, a família começa a se separar, e aí, com isso, ela começa também a se enfraquecer. Então, se antes a família era esse lugar dos valores, da fé, era um lugar onde se encontrava uma força que estruturava a sociedade e contra a qual não se podia conseguir grandes avanços, Então, a partir daí, a família já começa a se enfraquecer e aí também toda uma engenharia social começa a se levantar porque encontra na família um alvo enfraquecido. A gente viu aí as revoluções, a Revolução Sexual, na década de 60, por exemplo, do faça amor, não faça guerra, do paz e amor. Do paz e amor, do relativismo das relações, o crescimento do divórcio, o incentivo das grandes redes de comunicação, da grande mídia, para o esfacelamento da estrutura sólida familiar, dos matrimônios. Então, foi entrando a liquidez das relações, aquela coisa porosa, fraca, relativa. Então, o divórcio, separação, nem há o vínculo formal mais, assim, você pode se unir a pessoa ou não, tanto se quiser, você pode ter dois maridos, duas esposas, 3 ou não, você pode morar junto, a hora que quiser, separa. Então, isso está se tornando cada vez mais comum, e não é de agora, obviamente. A gente viu aí, por exemplo, a bomba que foi a encíclica de Paulo VI, a Humanae Vitae, que é essa aqui. A Humanae Vitae de Paulo VI, ela caiu como uma bomba no mundo onde a revolução sexual, o relativismo reinante estava avançando. Foi instituído uma comissão para estudar as realidades relativas à sexualidade. Isso a gente está falando de 1968, talvez. É isso mesmo, 1968. Onde tinha eclodido aí a revolução sexual. Os contraceptivos, tudo isso estava a mil. E existia uma mentalidade dentro da igreja também relativista, revolucionária. Então, quando Paulo VI institui uma comissão para estudar os assuntos relativos à sexualidade, e esta comissão vem relativizar também a fé da igreja, a doutrina católica e a percepção natural da sexualidade, o que Paulo VI faz? Rejeita as determinações daquela comissão e ele assina a Humanae Vitae, que é uma bomba não só no mundo, mas dentro da igreja, onde comissões episcopais inteiras rejeitaram e criticaram o Papa, se levantaram contra o Papa, inúmeros bispos, inúmeros sacerdotes, porque aqui o Papa é muito claro em relação aos contraceptivos, condenando os contraceptivos, o aborto, condenando toda essa mentalidade do divórcio, das relações descartáveis, e reafirma a doutrina que a igreja sempre afirmou, e caiu como uma bomba dentro da igreja, até mesmo dentro do prelado ali, entre os prelados. Então a gente não está falando de uma coisa que é muito tranquila por parte de toda a igreja. Não, nós vivemos hoje também uma crise dentro da igreja, todos nós sabemos disso. Então não é difícil você ir confessar com o padre, por exemplo, então tomar um conselho com o padre, ele falar que você pode fazer uma laqueadura, que você pode fazer uma vasectomia, que não tem problema nenhum, que você pode fazer isso, que você pode ter uma relação com seu namorado. Não, se tem amor, minha filha, não é pecado. Alguns escutam isso de sacerdotes da igreja que se transformam em traidores dela e não seus representantes, não representantes da sua doutrina. Então, esse sacerdote, ele prometeu fidelidade ao ensino da igreja. Se ele quer
ensinar uma doutrina diferente do que a igreja ensina sobre a moral sexual católica. Então ele tem que fundar uma igreja para ele. Tá? Porque ele não está autorizado a ensinar algo diferente do que a igreja ensina. Ele não tem autonomia, não tem competência, por mais que ele seja um bispo, seja um papa, seja o que for. Ele não tem essa autonomia de determinar algo contra o que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Ponto final. Então, o Humanae Vitae chega para reafirmar a finalidade do matrimônio. E aí é espetacular. Se você tiver a oportunidade de ler, é pequeno, é fininho, tá vendo? Do Paulo VI. Vale muito a pena. Então, e ela chega, né? Justamente porque a situação da família já há 60 anos atrás, ela foi feita na década de 60, já estava complicada. Quanto mais agora. Porque, além de toda a questão da revolução financeira, ainda teve toda a investida do controle populacional, né, pelos grandes globalistas, os grandes capitalistas, que resolveram que a humanidade não podia continuar crescendo, porque não teria comida para todo mundo, não teria lugar para todo mundo, então era preciso conter a natalidade a qualquer custo, né? Então, além dos contraceptivos, também veio toda uma mudança de comportamento, né? Se investiu pesado para que as mulheres começassem a acreditar na ideia de que filho era um problema. Não, de um lado os capitalistas, né, os globalistas, do outro os comunistas, que também queriam a destruição da família. Sim. Chesterton fala no livro sobre alguns ensaios que ele fez sobre o divórcio, ele fala que se na teoria o socialismo é o inimigo número 1 da família, na prática é o capitalismo, né? Porque realmente o socialismo com essa ideia do amor livre, né? O amor que não é amor, né? Mas a busca ali, né, de um prazer a todo custo, fica nos relacionamentos até quando lhe convém, e com quem quer, com quantos quiser. E o capitalismo tirando realmente a finalidade do matrimônio, transformando aquilo que era, né, a prole, a finalidade da prole, da criação e da educação da prole, para a busca desenfreada de riquezas. Riqueza, do consumo, né, que gera ainda mais, porque o poder financeiro que financia esses dois agentes, tanto os capitalistas quanto os comunistas, os socialistas. Então, muitas vezes as pessoas não entendem como que os capitalistas estão financiando o movimento de esquerda. Por que eles estão fazendo isso? Gente, é tudo lado da mesma moeda. Entendeu? São os dois lados da mesma moeda. Então, agora a gente começa a entender por que tudo isso é assim. Como é que George Soros, por que ele financia Bill, Melinda Gates, Fundação Rockefeller, Fundação MacArthur, Fundação... Tudo que são capitalistas, que são metacapitalistas, né? São globalistas, e financiam movimentos de esquerda. Por quê? Então, agora a gente está entendendo. A intenção, de fato, é fragilizar a família. De fato, é desvincular as pessoas desse compromisso, porque a família, ela é uma estrutura natural extremamente sólida e forte quando ela precisa ser, quando ela é o que precisa ser. Né? A família é essa estrutura que ainda vigora por uma lei natural extremamente forte e sólida. Né? Então, para uma sociedade se manter ordenada, o que ela precisa ter? Ela precisa ter o poder militar, certo? Para se defender. E hoje o poder militar está esfarelado. Né? Tem que ter o poder religioso, a influência religiosa, né? Que transmitem os valores mais elevados, que hoje está em crise. A igreja hoje está em crise, estou falando isso com todas as letras, tá? A propriedade privada, que nós na prática não temos mais,
Se você deixa de pagar os seus impostos da sua propriedade, você perde a propriedade. Entendeu? E a quarta força para a civilização ordenada é a família. Então, nós temos poder militar, poder religioso, propriedade privada e família. Da família que vem toda a personalidade que vai gerar todas as outras instituições de forma sadia ou não. É da família. Então, restou a família. E nesse ataque, gente, tem uma figura central que é o alvo principal desse ataque, que é a mãe. A mulher. É a esposa, né? Porque a gente sabe que a esposa, ela é a identidade do lar. Ela é o coração da casa. Se o esposo é o cabeça, a esposa é o coração. E como coração, é ela que conduz o lar e conduz a formação dos filhos. Então, um lar onde a mãe precisa se ausentar e não tem claro diante de si qual a sua principal missão, que é a formação desses filhos, é um lar frágil, é um lar que sofrerá ataques e que perecerá sob esses ataques. Né? A mãe, por isso que desde lá da Revolução Financeira, a mulher já foi logo já cooptada. Cooptada, exatamente. Vamos trazer mais esta mão de obra para o mercado, vamos criar creches, logo desde cedo as crianças já têm que ir para a escola, e assim nós vamos fragilizando a família, porque retirando a mãe, a família fica sem saber que rumo tomar, onde caminhar. Só um adendo aqui, ideia. Não é à toa, a gente tem uma quebra na história quando um sociólogo chamado Kingsley Davis ele faz com que as fundações internacionais mudem a tática de controle populacional. Antes eles investiam no aborto, métodos contraceptivos, somente assim. Com esse homem, Kingsley Davis, esse sociólogo, eles entendem que não adiantava colocar um DIU na barriga da mulher, né? É preciso colocar um DIU na mentalidade dela. Então, depois que as fundações entenderam isso, pararam de fazer lobby junto a parlamentares, né, e começaram a cooptar os movimentos de minoria. Uma grande virada na guinada na história. Né, com a Adrienne Germain também, que era grande aluna de Davis. Tudo isso. Aí depois as filósofas feministas, o movimento feminista começou a crescer, aí criou-se as ideologias, todo esse movimento para chegar onde nós estamos chegando agora. Esse perfil de sociedade, de família, de mulher, de mãe que nós estamos vendo hoje. Então, mulheres, não. Você é uma fracassada se você optar pela sua família. Se você optar por não ter uma faculdade. Mulher, você é uma fracassada se você casar cedo. Você é uma fracassada se você tem muitos filhos. Você é uma fracassada. Se você não viajar o mundo, não alcançar títulos e cargos. Não achar o seu lugar na sociedade, o lugar de destaque, né? Ocupar o lugar do homem. Né? Tudo isso em nome de valores, de palavras bonitas, de direitos e tudo mais. Isso foi sendo uma estratégia, de fato, para que a mulher cada vez mais tarde decidisse ter filho. Quando vai decidir ter filho, já está com 30 e poucos, não consegue ter mais, muitos. Ou quando conseguem ter, né, não se casam, ou quando se casam muito tarde. Enfim, toda uma estrutura, né, da mulher pensar primeiro naquilo que ela vai conquistar, no que ela vai estudar, para depois pensar na família. Então, muitas acham que isso veio do movimento natural espontâneo, veio dela mesma. Ela nasceu com isso na cabeça e não entende que isso é extremamente novo. E teve uma pesquisa que eu não lembro muito bem, o autor da pesquisa é um filósofo também, que mostrou que quanto mais vínculo familiar a pessoa tem, menos suicídio. Né? Então, o número de suicídios estava vinculado às pessoas que tinham menos vínculo familiar. Isso é interessante.
né? Porque mostra o quê? Que, naturalmente, a família, a estrutura de pai, mãe, filhos, ela precisa obedecer uma ordem natural da realidade, das coisas. Eu sei que a mentalidade, muitas vezes, entra na cabeça de vocês, entra na nossa cabeça, e faz com que a gente pire o cabeção escutando algumas coisas dessa que eu fico muito bravo. Entendeu? Porque, às vezes, o que a gente fala vai contra aquilo que foi a sua formação até aqui. Entende? Então, mas pensa comigo, gente. Eu me lembro quando eu e a Deia, os meninos, o Bento ainda estava na escolinha, e aí, eu sempre conto isso. A gente ia levar o Bento na escola, ele era bem pequenininho, né? A gente não tinha opção de ficar em casa com eles, né? Então, a gente ia levar o Bento na escolinha, no carro, depois que a gente deixava o Bento lá, a Deia voltava e falava assim, Tiba, não faz sentido. Eu falei, o que, Deia? Eu carrego na minha barriga, o filho é meu, e eu entrego para aquelas mulheres que eu nem conheço, eles ficam com o menino o dia inteiro lá e não faz sentido isso. Entendeu? E é isso, exatamente isso, né, essa mentalidade que a modernidade quer que nós tenhamos. Quer se mostrar que qualquer pessoa, menos a mãe, é capaz de cuidar melhor daquela criança do que a mãe. Né? Então, se acha que a escola pode cuidar melhor, a tia da escola, o Estado, qualquer instituição pode ser melhor para uma criança do que a família. Essa é a mentalidade que tem se tentado passar hoje. Né? Que qualquer um pode cuidar melhor. E as mulheres têm acreditado nisso, porque o tanto de mensagem que eu recebo falando assim, eu tenho medo de ser mãe. Eu tenho medo de não saber educar os meus filhos. Eu tenho medo de não saber cuidar dos meus filhos. Nós fomos assumindo essa ideia de que qualquer um pode saber cuidar melhor do que eu. Então, eu vou ter meu filho, mas com 4 meses, terminando minha licença maternidade, eu vou largá-lo lá na creche, porque, afinal de contas, as pessoas são treinadas para cuidar de criança e vão cuidar melhor do que eu. Mas a busca de virtude, a busca de conversão, de transformação, de amadurecimento, isso ninguém quer viver, ninguém quer buscar, porque é para isso que nós nos unimos em matrimônio. O marido e a mulher se unem em matrimônio, tendo como finalidade a prole, e buscarão a conversão, a transformação, as virtudes, para quê? Para levar esta prole para Deus, para o céu. É esse o sentido do matrimônio. Marido e mulher são chamados a uma busca de virtudes diariamente. Seu filho pode estudar? Pode. Seu filho pode fazer uma faculdade? Pode. Seu filho pode correr atrás de uma boa situação financeira? Pode. Ele, você. Mas tudo isso é acidental perto da finalidade que é a eternidade. Entende? É difícil entender isso? Entendeu? O que diz a palavra de Deus? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então, é acréscimo tudo mais, além do reino de Deus. Mas amar a Deus sobre todas as coisas. E tudo será acrescentado. Aquele que deixa pai, mãe, irmãos, uma vocação, né, específica, uma vocação religiosa, deixa terra, deixa bens, diz a palavra, ganhará ainda nessa terra 100 vezes mais. Então não se surpreenda quando você tomar uma decisão que é loucura para o mundo de hoje e de repente você se encontrar em melhor situação do que você imaginava. Entende? Não se surpreenda, porque ele, o Senhor, ele conduz as coisas muito bem e de repente você estará colhendo 100 vezes mais de uma situação que para o mundo é loucura. O mundo pode olhar para você e falar, você é louca, você é louco. Que estilo de vida é esse? Ninguém mais tem esse estilo de vida. Ninguém mais vive desta forma. Ninguém mais deixa filho sem celular, deixa
criança sem tela, que nenhuma casa fica sem televisão. Quem é que assume a educação integral dos filhos hoje em dia? Quem é que fica aberta à vida? Meu Deus, vocês estão malucos? Que mundo vocês estão? Quem é que se veste hoje em dia com modéstia? Quem é que deu prioridade à família, que abandonou uma carreira para cuidar dos filhos? Que vocês estão malucos, gente? Pois é, nós estamos mesmo, nós estamos malucos. Para o mundo, nós estamos malucos, porque a loucura da cruz é uma grande loucura para o mundo. O mundo não entende, já diz São Paulo. O que é mundano, a mentalidade mundana, ela não consegue entender a prioridade do cristão católico, a finalidade do matrimônio católico de verdade. Isso é loucura, gente. Mas é esta loucura da cruz que nos redime, que redime a finalidade da nossa vida, das nossas ações, que não faz com que a gente se perca no trivial, correndo atrás apenas de dinheiro. É muito pouco e muito pequeno. Quantas famílias que têm entrado em contato conosco, alunos nossos de Família Forte, que tomaram decisão de abandonar a carreira, de trocar de emprego para uma vida mais singela e que nunca se arrependeram de ter feito essa escolha. Eu não conheci até hoje uma família que conscientemente tenha se aberto à vida para viver os projetos de Deus, que tenha olhado e dito assim: nossa, me arrependo, fiz errado, não devia ter feito isso, errei. Não conheço nenhuma. Todas as famílias, né, que eu conheço que conscientemente se abriram à vida por amor ao reino de Deus, por amor a Deus, por obediência, né, se mostraram muito mais felizes, realizadas, em paz, né, e até, né, em muitas delas, melhores financeiramente, porque como você falava, é Deus que abre as portas, porque ou eu confio, né, que Deus é aquele que cuida de nós, melhor do que cuida dos pássaros, dos lírios, ou então eu vivo por minhas próprias capacidades e tropeço atrás de tropeço. Porque se antes as famílias sonhavam em se casar, em ter filhos, em ir à missa aos domingos com a família, com os filhos, hoje o sonho é ir atrás de dinheiro. Quantos jovens que já se casam determinados a não terem filhos? Não, vamos casar, mas não queremos ter filhos, só nós dois tá bom. Não entendeu nada do matrimônio. Na verdade, nem viveu o matrimônio, porque viveu uma mentira. Nem sacramento recebeu, né? No voto matrimonial está ali, na fórmula está a abertura à vida. E aí fala lá um sim bem bonito, mas já vai para a lua de mel com o contraceptivo já determinado, estabelecido. Se não com o contraceptivo, com a mentalidade contraceptiva. Uhum. Muitos católicos, né, trazem consigo a mentalidade contraceptiva. Ah, mas eu faço Billings. Eu faço o método Billings, eu estou na graça. A forma com que as pessoas lidam com o método natural revelam, às vezes, a mentalidade que elas têm. É o fechamento, sem motivo grave, achando que estão na graça. Não estão. Não estão na graça de Deus. Você está entrando num processo de alívio de consciência. Mas isso não vai funcionar por muito tempo, porque no fundo você sabe. O católico fazendo uso de pílulas que são abortivas. DIU que são abortivos. E, gente, tudo isso enfraquece tanto a família, enfraquece o elo conjugal, o elo entre o esposo e a esposa, enfraquece a relação com os filhos, porque não tem nada mais satisfatório para um filho ouvir que seus pais desejam ter mais. Para uma criança soa como: eu sou muito bom,
Eu sou tão bom na vida dos meus pais, a minha vida faz tão bem a vida dos meus pais, que eles querem mais filhos como eu. Agora, uma criança que ouve, vai ter mais filho? Não, Deus me livre. O que essa criança assimila? Eu sou um peso, eu sou um fardo. É tão bonito ouvir o Tomás falando assim, mamãe, eu quero mais irmãos. Tá muito pouco. Depois que a Mariana nasceu, ele quer mais e vive pedindo mais irmãos. É uma realidade muito prazerosa, muito satisfatória para a criança estar num lar onde ela se sente acolhida e que percebe nos pais sempre esta acolhida e esta abertura para que possam surgir outros se for da vontade de Deus. Mas não, um só tá bom, porque eu preciso dar a ele todo o conforto, tudo que eu não tive. Eu preciso dar as viagens, o aparelho celular, o videogame, as roupas que eu desejei ter quando criança e eu não pude ter. Mas será que se você der tudo isso para o teu filho, vai sobrar espaço para dar algo de transcendente para ele, que realmente tenha valor, de essencial, algo que vai poder conduzi-lo para a vida eterna? Porque quando a gente dá tantas coisas para uma criança, às vezes não sobra espaço para aquilo que realmente importa. Eu não estou dizendo aqui que uma criança que tenha tudo não vai poder ir para o céu, não vai querer ir para o céu. Mas o próprio Cristo já falou que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha. Porque quando o nosso interesse está mais nas coisas deste mundo do que nas coisas do alto, eu começo a pautar minha vida pelas coisas desse mundo. Acaba vivendo como um materialista. É um materialista. Você acredita até que no transcendente, você acredita na fé, você acredita no céu, você acredita na salvação, em Deus e tudo mais, vive como quem não acredita. Como se tudo que uma pessoa precisa buscar nessa terra está aqui. Uhum. A realidade financeira. Não. E não é assim, não precisa ser assim, não pode ser assim. A família, gente, esse bem insubstituível. Cada pessoa da nossa família é insubstituível. Essa mentalidade de fazer com que a família se torne uma espécie de empresa é terrível. Né? Até para resolver os problemas internos, tem que chamar a polícia. Ao ponto que chega. Isso é comum. Tem que acionar a justiça contra irmão, contra pai, contra filho. Né? Para divisão dos bens, para organizar a herança. Porque o coração virou uma espécie de funcionário dentro daquela família. Né? E nós só somos insubstituíveis dentro da família. Quando na empresa que você trabalha, talvez você já tenha vivido essa experiência. Você é mandado embora ou você sai por algum motivo, passa um tempo, você volta lá. Você acha que as pessoas vão te receber de braços abertos, né? Que se vou chegar lá, eles vão me aclamar, vão lá no bar comprar uma coca para celebrar com a gente. Aí quando de repente você chega, o mais que as pessoas falam, sai do computador, nem sai, tirar a bunda da cadeira do computador, só tira o fone de um lado só, para te cumprimentar. Opa, tudo bom? E aí? E volta para o trabalho. E de repente você vê que você era apenas mais um, que na sua cadeira, naquela mesa que você sentava, já tem outra pessoa. Assim, é uma empresa. Né? Às vezes nos setores que a gente trabalha, né? Dentro da própria empresa. Você trabalha muito tempo num setor, você sai daquele setor, vai trabalhar em outra coisa. De repente você volta para aquele setor lá para visitar, e você acha que as pessoas vão reunir todo mundo ao seu redor para te abraçar, para te saudar. E ninguém tá nem aí para você, meu filho. Agora, na sua casa, você é insubstituível. Quando alguém morre na família, fica um buraco dentro daquela casa. Mas a gente tem que tomar muito cuidado,
para não transformar a nossa casa num ambiente como de uma empresa, onde cada um tem o seu canto, o seu espaço, a sua mesa, o seu televisor no seu quarto, o seu celular, não é? É isso que a gente tem visto hoje. Um grande inimigo das famílias nesse tempo é essa avalanche de informações que é lançada sobre as nossas famílias pelos meios de comunicação, pela televisão, pelo celular, e que tem nos afastado de Deus, roubado o tempo que é de Deus, nos afastado da oração, tem nos afastado uns dos outros porque está cada um na sua rede social, no seu ambiente, na sua vida, no seu foco, cada um distante um do outro. E aí nós vamos colocando na nossa casa como que divisórias daquela empresa, onde cada um fica num cubículo. Já não se sentam mais à mesa para comer juntos, já não saem juntos, já não sabem mais conversar juntos, não sabem trocar uma ideia, rirem juntos, porque foi se afastando, porque é muito... Não é difícil isso acontecer. Não, gente, é o que mais se vê. Hoje, até mesmo a realidade das casas. Já não se tem uma mesa. A gente faz uma bancada. Uma bancada agora é moderno, é chique. A gente faz uma bancada virada para a parede e aí é mais prático. Cada um põe seu pratinho com seu jogo americano ali e come rapidinho na hora que quiser, na hora que chegar em casa. Já não tem mais a mesa com as cadeiras ao redor para a gente sentar e se olhar um no olho do outro. Não, senta todo mundo virado para a parede na bancada. Pode ser muito chique, mas por trás disso tem esse afastamento cada vez mais crescente dos membros da família. Cada cômodo independente, com seu banheirinho, com sua TV, com seu frigobar. Ele não precisa mais da estrutura da família. E assim vai acontecendo, gente. Isso é fácil acontecer. Né? A gente tem que lutar para que isso não aconteça. Não é que a gente, se a gente trabalha para que isso aconteça. Não, sem a gente cuidar, isso vai acontecendo dentro da nossa casa. Né? Então, a gente vai tratar mais sobre essas questões envolvendo os nossos filhos. Amanhã, na nossa segunda live, também, a gente vai falar sobre a catequese doméstica, sobre a evangelização dos filhos, da vida espiritual com os nossos filhos, a preparação. Essa grande principal é a finalidade do matrimônio. Formar filhos para Deus. Formar filhos, gerar filhos e formá-los na fé para a eternidade. E nós vamos tratar desta finalidade amanhã, nessa segunda live da Jornada Família Forte 2022. Outro ponto, antes da gente ir encerrando, que a gente tem que ficar muito atento, né, que é um ataque terrível contra as famílias nesses tempos, é a questão da pornografia, que tem entrado e tem avassalado os lares, os casamentos, tanto na questão do relacionamento do esposo com a esposa, tem afastado demais o casal, esposos com vícios na pornografia, na masturbação. E não querem mais ter relação conjugal com a esposa, porque é mais fácil para ele se fechar, né? Porque ele controla o seu prazer, ele não precisa satisfazê-la, né? E entra num ciclo vicioso. E vai criando fantasias que só tende a afastar um do outro. E que a outra pessoa nunca vai conseguir satisfazer. Nunca vai conseguir satisfazer. Delírio. Se você precisa de fantasia para conseguir um prazer que deveria ser natural ali com sua esposa, com seu esposo, algo anda muito ruim, algo anda muito mal. E vocês precisam urgentemente buscar ajuda, buscar mudar essa realidade. É tão bonito, né, quando a gente consegue compreender a beleza do ato conjugal, criado por Deus, com uma finalidade de unir os esposos, de trazer os filhos de Deus. É tão bonito. Ele tem ali, né, um valor sacramental, porque da mesma forma que Cristo diz, eis o meu corpo,
entregue por amor a vós, é essa mesma entrega que o esposo e a esposa precisam viver. É o meu corpo entregue por amor a vós. É o corpo do esposo entregue por amor à esposa. E a gente precisa ressignificar a nossa visão da sexualidade matrimonial, que está manchada, que está ferida, que está envolta de lama. É quando você traz pornografia para o seu casamento, você se torna presa fácil e sua família vai ser atingida pelos ataques lá de fora com a maior facilidade. Com a maior facilidade. Isso fragiliza o seu matrimônio. Você pode pensar que você está, né, na crista da onda. Ai, altos momentos de prazer. Eu tenho que fazer isso para segurar meu matrimônio. Que ilusão. Gente, a gente trata disso tudo com mais profundidade ainda. Temos aulas inteiras só sobre esse. Um módulo inteiro no curso Família Forte 2022, turma 2022, só sobre isso, tá? Sobre a sexualidade conjugal. A gente trata com muito cuidado e carinho esse tema, porque eu sei que às vezes a pessoa entra nessa dinâmica assim, levada, e quando vê, já está lá dentro. Uhum. Então a gente trata com muito cuidado, respeitando as pessoas, né? Enfim, o lançamento do curso Família Forte será no domingo, né, no último dia da jornada. Vamos lançar a única turma do curso Família Forte desse ano. Uhum. Tá? A única desse ano. Não teremos mais o Família Forte esse ano. Porque são 3 meses e meio de curso, onde a gente vai vivendo com vocês esse processo, esse aprendizado, né, acompanhando as famílias. Então, é muito tempo. Então, realmente, esse ano é somente esta turma, devido às outros afazeres e outros projetos que temos também. Tá bom, gente? Então, fiquem atentos a isso, porque vamos abrir essa turma de 2022. Estamos animadíssimos, porque teremos também alguns bônus especiais dentro desse curso Família Forte e que os outros não tiveram, tá? Mas nós também daremos a todos os nossos alunos das turmas anteriores, são inúmeras, nós vamos entregar também estes bônus, estas aulas para todos vocês. Fiquem tranquilos. A gente sempre faz isso com os nossos alunos do Família Forte. A gente sempre disponibiliza o que a gente disponibiliza para a outra turma, a gente disponibiliza para eles ficarem atualizados em tudo. Então, a gente não abandona os nossos alunos, tá? Um carinho que a gente tem por eles, por acompanhá-los também nesse processo. Então, lembrando, amanhã vamos tratar sobre a catequese doméstica. Não perca amanhã. Formação dos filhos. Isso, para Deus. E no último dia, vamos falar sobre os inimigos da alma. Isso, sobre os 3 inimigos da alma, tá? Também é imperdível, essa é uma aula especial que vai ajudar muito para que a gente identifique aquilo que pode destruir com a nossa alma e nos levar à perdição, tá? São 3 guerras que travamos. Vamos conversar sobre ela, vai ser uma aula muito interessante também. Isso depois de amanhã. Então, diante disso tudo que nós falamos nessa primeira live, nós conseguimos compreender que a família, ela é alvo dos ataques, primeiro, do inimigo de Deus, né, de Satanás. Não é contra homens de carne que lutamos, mas contra as forças espirituais. Então, este ataque que a família sofre, tá, tem lá por trás os grandes globalistas, os socialistas e tudo mais, mas todos a serviço do inimigo de Deus. Porque se o inimigo de Deus não pode derrotar a Deus, atingir a Deus, ele vai naquilo que é a obra de Deus, que é a família, porque tudo começa na família. É da família que partem as vocações sacerdotais, as próximas vocações matrimoniais, é da família que partem os valores, os grandes homens que construíram a história. Tudo começa na família. Por isso ela é esse grande alvo de Satanás. Satanás se lança contra a família. Nós já falamos várias vezes aqui da carta da irmã Lúcia, em resposta ao cardeal Cafarra. Cafarra, onde ela diz
que a última luta entre Deus e Satanás será no campo da família e do matrimônio. Já estamos vivendo esse tempo, e por isso, sabendo, é por isso que é importante a gente dar todo esse apanhado histórico, para que a gente tome consciência e saiba contra quem estamos lutando. Estamos nos últimos tempos, pessoal. Estamos, sim, nos últimos tempos. Nós estamos numa crise, numa situação em que tudo está preparado ou se preparando para a manifestação do anticristo. Tá? Isso é um outro assunto, é claro, mas tempos tenebrosos nos esperam. Perseguição, a nossa fé, as coisas estão se armando de tal forma de que aqueles que quiserem permanecerem fiéis encontrarão muitos obstáculos. Tá? A nossa fé vai ser cada vez mais perseguida, ridicularizada, vai ser motivo de contendas, né, no mundo, inclusive dentro da própria igreja. Aqueles que querem ser fiéis ao ensino de nosso Senhor de sempre encontrarão problemas também para isso. A fidelidade, a fé, né, do verdadeiro magistério da igreja, daquilo que a igreja já ensinou há 2000 anos, a doutrina milenar da igreja que está aí, alicerçada no catecismo de São Pio X, de São João Paulo II, está ali, ela será atacada, inclusive internamente. Tá? Então, o caminho que nós estamos trilhando é um caminho de grande confusão. Tudo isso para preparar a vinda do anticristo sobre a Terra. Tá? Então, não estou falando de uma ideia mirabolante, de filminho protestante sobre fim dos tempos. Não, não é isso. Eu tenho muita consciência do que eu estou falando. Não é uma esquizofrenia, né, quando se tratam desse assunto para os tempos que estamos vivendo. É tratar com a realidade. Nos preparemos com afinco, né, na fé, nos alicerces da própria família, restaurando, restabelecendo a nossa casa sobre a rocha. Colocando Deus no centro. Se Deus deixou de ser o centro ou nunca foi o centro da sua casa, da sua família, traga-o para o centro. Comece isso hoje mesmo. Agora é a hora, gente. A hora é agora, tá? As tempestades estão batendo na casa. Virão a chuva, os ventos, as enchentes. Mas se a casa estiver alicerçada sobre a rocha, ela não será abalada. Tá? A rocha é aquilo que nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio da sua Santa Igreja. Esta é a rocha. Estejamos preparados. É isso, meu povo. Nós queremos agradecer muito a participação de vocês, a presença de vocês aqui nessa primeira noite de live. Esperamos ter trazido luzes para a vida de vocês, para a vida familiar. Esperamos que amanhã vocês estejam conosco novamente para falarmos sobre a formação dos filhos, tá bom? Se agendem, se programem, amanhã é sábado, às vezes a família tem uma programação diferenciada, mas já se organize para estar conosco, que a formação de amanhã, a live de amanhã vai estar muito boa, tá bom? Esperamos todos vocês e até lá, se Deus quiser, para a nossa segunda noite de lives da Jornada Família Forte. Até lá, pessoal. Deus abençoe.